Um bom dia a todos. Eu sou Lúcio Soares e nesse período de pandemia, enquanto as reuniões públicas do nosso grupo Rita de Cássia, de Estudos Espíritas, não estão podendo ser realizadas da forma, né, como sempre conhecemos, né, com o público presente, as reflexões oportunizadas pela doutrina dos Espíritos são divulgadas aqui através do canal do YouTube da nossa casa, sempre possibilitando, né, que esses conteúdos tão importantes cheguem até cada um de nós, inclusive nesses momentos, né, em que circulação, né, o encontro, a permanência de muitas pessoas em um ambiente fechado se encontra obstada por determinação das nossas autoridades sanitárias. E, como de costume, nós iniciamos sempre as nossas reflexões, os estudos, as atividades, todos os trabalhos da nossa casa por uma prece. Então, nesse momento, vamos mentalizar, colocar na nossa tela mental a figura doce, serena, mas sobretudo firme, de Jesus, o nosso mestre de Nazaré, pedindo a ele, Mestre Jesus, que a tua presença possa permanecer e ser sentida nesse momento através dos teus trabalhadores espirituais que nos intuem, que nos dirigem, que nos ampliam as possibilidades de cognição, de interpretação e de assimilação de todo esse material precioso trazido pela falange do Espírito de verdade. Mestre Jesus, que seja, portanto, com a permissão dessa espiritualidade, boa amiga responsável pela reunião pública deste horário, que seja com a permissão de Rita de Cássia, de Maria, mas, sobretudo, com a tua permissão e a permissão de Deus, nosso Pai, que possamos dar por iniciada mais essa tarefa. Muito bem, meus amigos, a reflexão que é proposta na manhã de hoje, ela se encontra na primeira das obras da codificação, perdão, que é o Livro dos Espíritos, né? A primeira das 5 obras básicas da codificação espírita, para que possamos contextualizar o tema proposto para hoje se encontra na parte terceira deste livro, que fala das leis morais, as leis de Deus, e especificamente dentro desse capítulo tão, né, dessa parte tão grandiosa, no capítulo 6, que fala da lei de destruição, nos tocando mais especificamente o tópico que envolve as questões 752 a 756, e que traz por título dessa reflexão o tema crueldade. E aqui, meus amigos, é muito importante, né, a gente já desde o início registrar, né, que o Livro dos Espíritos, né, está completando agora 164 anos, né? Então a gente precisa imaginar que essas mensagens, esse conteúdo foi trazido na segunda metade, né, do século XIX. Então, muitas vezes, as palavras diretamente utilizadas são relacionadas a situações ou mais fortes naquela época, mas que, se não fossem absolutamente necessárias e quase que no nosso planeta, no nosso estágio evolutivo, quase que atemporais, não teriam sido trazidas, e pelo crivo da pena, né, tão firme, tão consciente, científica, né, do professor Rivail, de Allan Kardec, como conhecemos, não estariam aqui. Então, eu peço, né, que a gente possa acompanhar até um pouquinho mais à frente, porque tantas vezes nós pegamos um tópico e falamos, mas hoje em dia não é bem assim, né, no nosso raciocínio mais rápido. Mas quando paramos para refletir, essas questões são muito mais presentes no nosso dia a dia do que muitas vezes nós imaginamos, né? E aí, quando a gente fala de crueldade, né, que é né, um dos sentimentos, talvez o mais bárbaro, mais ligado à natureza animal do homem,
né? Nós muitas vezes falamos, porque com certeza existe crueldade, mas, né, os maiores problemas da vida hoje não estão talvez ligados à crueldade. Muitos de nós pensamos assim, né? Vemos ainda casos muito sérios de crueldade, né? Daquele prazer pelo sofrimento alheio, né? Mas em situações às vezes um pouco esparsas do nosso dia a dia, né? Mas existem aspectos que, se a gente parar um pouquinho para refletir, a gente vai perceber que estão muito mais na nossa rotina do que inicialmente podemos imaginar. Então, por isso, convido a todos que permaneçam, né, ao longo dessa reflexão. Então, para a gente, né, só introduzir uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu acredito que facilita muito a fixação dos conceitos principais, é a gente considerar a origem da palavra, né? E crueldade vem do latim crudelis, né, que tem a sua raiz em cruor, que é uma das acepções da palavra sangue, né? Porque é mais comum, mais habitual, né, nós lermos a menção latina da palavra sanguis, né, ou sanguis, não sei como se pronunciaria isso, do que a palavra cruor. Mas é interessante, né, que os estudiosos nos mostram que a palavra sanguis, ela realmente significa sangue, mas enquanto esse tecido que circula nos nossos vasos, mantendo a vida, né, do corpo físico, a vida no mundo material. Enquanto que cruor tem a ver com sangue, mas da feita que ele é expulso do corpo de forma violenta. Ou seja, na sua própria acepção, a palavra crueldade, ela está ligada à questão da violência física, né? E aí a gente para e contextualiza um pouco, porque existe muita violência, claro, no nosso mundo, mas as pequenas diferenças no dia a dia, em uma comunidade, em um condomínio, em uma cidade, uh, em, uma, uh, em uma coletividade social, não costumam no dia, né, na rotina de hoje em dia, ou pelo menos na sua maioria, apesar de haver sempre casos um pouco mais isolados, não se resolvem através da faca e da espada, como acontecia, né, em tempos mais remotos. Né? Nós sabíamos, né, o próprio capítulo, logo depois que fala aqui da crueldade, vai falar do duelo, né, que era uma outra prática. Né? Uma pessoa se sentia injuriada, convocava outra para duelo, e isso era, né, de acordo com as leis. Um pouco depois, já para o final, final do século XVIII, século XIX, as próprias nações, né, principalmente aquelas do mundo considerado mais civilizado, passaram a proibir esses duelos que ocorriam, continuavam a ocorrer às ocultas. Tamanha, tamanho a forma sedimentada como aquilo se encontrava em determinadas sociedades, né? Mas fato é que a gente não pode negar a existência dessa evolução, e quando nós falamos hoje em crueldade, né, isso está muito mais relacionado no nosso dia a dia, quando nós vemos comportamentos de grupos criminosos ou mesmo de grupos que atuam sob, né, o pálio da própria lei, né, sendo às vezes até agentes policiais que, né, desobedecendo seus juramentos, acabam se reunindo em grupos de índole criminosa, praticando atos, né, no nosso país, aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, muito conhecidos, né, pelos noticiários, em páginas de jornal, coisas do gênero. Mas a ponderação só que eu fazia no início é que, no nosso dia a dia, essa crueldade, né, que na sua acepção original é um sentimento de satisfação, é um prazer em ver a outra criatura destruída pelo derramamento do seu sangue, ou seja, pela morte violenta e sanguinária. Então, existe, sem sombra de dúvida, esse tipo ainda de prática, mas não é o que mais, né? O que mais, diríamos assim, causa dor e sofrimento no nosso mundo, né? Questões relacionadas ao egoísmo, ao orgulho, ainda muitas vezes estão velados, e, sobretudo, a cobiça, né? A busca do dinheiro, do poder, das influências.
essas questões, né, a gente não pode negar que geram muito mais sofrimento do que a gente pode atribuir hoje à crueldade. Mas vejamos um pouco mais detidamente essa questão da crueldade, né? Nós temos a possibilidade nesse tema, como comumente não fazemos, de poder, né, examinar as questões do Livro dos Espíritos, porque nesse tópico são apenas 5, né, e 4, eu acredito que são até mais relevantes aqui, né, para nós, né, começando na 752, quando Kardec perguntou: poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição, né, porque os espíritos trouxeram essa lei de destruição, né, que é algo, na verdade, muito mais profundo, muito mais rico. Né? Na verdade, a destruição como um todo nada mais é do que uma lei de transformação. Né? É preciso que o antigo se desfaça para um novo aparecer. Né? Então, a lei de destruição, ao contrário do que muitas vezes a gente, numa avaliação mais superficial, faz, a lei de destruição, na verdade, é uma lei de transformação, de renovação. Não é verdade? Então, aqui Kardec perguntou isso, né? Se a crueldade é um sentimento que deriva desse instinto de destruição. E os espíritos lhe responderam: é o instinto de destruição no que tem de pior. Porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela, a crueldade, resulta sempre de uma natureza má. Então, os comportamentos efetivamente cruéis, eles decorrem não apenas da ausência do bem, que nós tanto vemos, né, nos comportamentos atrelados ainda ao orgulho, ao egoísmo, mas ainda efetivamente a uma natureza má, muito ainda bestializada, animalizada. E é justamente isso que Kardec pergunta na questão seguinte, quando na 753 ele pergunta o seguinte: por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? E aí é muito interessante, porque os espíritos, né, na sua clareza, né, na sua precisão, eles começam assim: nos povos primitivos, como lhes chamais, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto e, como não experimentam outras necessidades além das da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam, e é o que os torna, em geral, cruéis. Demais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Então, o que os espíritos aqui nessa resposta longa estão querendo dizer são algumas coisas importantes, né? Algumas coisas importantes. Primeiro, o que faz com que aquilo que nós chamamos nos povos primitivos, né, porque os espíritos foram expressos, aquilo que vós chamais de povos primitivos, dando a entender que não é o que os espíritos consideram como povos primitivos, na verdade, aqueles comportamentos mais brutos, que nós chamamos de mais selvagens, mais animalizados, decorrem do fato de que eles são muito materializados. Ou seja, como a própria resposta menciona, eles não cogitam, os chamados povos primitivos ou selvagens, eles não cogitam de outros valores que não a existência corporal. E justamente por isso, eles só se preocupam com a preservação da sua vida na matéria. Os povos primitivos são aqueles em que não existe ainda essa noção de espiritualismo, de espiritualidade, de algo que transcenda a vida no corpo material. Então, como eles só se preocupam com a vida na matéria, é o bem maior para eles. Então, eles lançam mão de tudo
que tenham, de que disponham, para fazer valer a sua sobrevivência na vida material. E, ainda nesse estágio, nós sabemos o poder, né, que vale, a regra que vale, é a regra unicamente da força física. Então, quando o selvagem se faz impor ao outro única e exclusivamente pela força física, a violência física material evidentemente se faz mais presente, né, com o derramamento de sangue, que é o que gera aí esse radical latino da palavra crueldade. Mas tem uma outra coisa muito interessante e que nós estudamos sempre, né, no estudo do Espiritismo, que é a questão das relações de simpatia entre os encarnados e os desencarnados. Né? Porque nós sabemos que cada um de nós, inclusive cada indivíduo de um povo considerado selvagem ou primitivo, cada um deles tem um guia que serve como um mentor para aquela existência, muitas vezes para várias existências. E esse guia sempre vai buscar o crescimento do seu pupilo, do seu tutelado. Mas é fato que também há espíritos que se ligam a grupos, se ligam a povos, mesmo a cidades, a países. E esse tipo de ligação se dá pelo fenômeno da simpatia, da afinidade que se cria. Então, em um grupo onde não se pensa o elemento espiritual, não se pensa nada além da vida na matéria, não se pensa da transcendentalidade da vida, que tipo de espírito vai se ligar a esse grupo? Um espírito igualmente imperfeito. Então, da feita que esse grupo formado de indivíduos com esse tipo de mentalidade, de pensamento, única e exclusivamente de sobrevivência na matéria, ele atrai a si espíritos que também pensem de forma primária como eles, essa relação acaba potencializando essa mentalidade. De forma que somente pela força das coisas, das leis imutáveis de Deus, levando sempre ao progresso, que é fatal, é uma fatalidade, ou seja, querendo ou não, o progresso sempre se impõe. Esse processo evolutivo de crescimento, que é lento, demorado, paulatino, mas sempre acaba se impondo. Então, esses povos chamados primitivos, individualmente, os seus integrantes e coletivamente também, acaba com o passar dos tempos sofrendo a sua evolução. Mas isso não é um processo lento. Mas o que eu gostaria de colocar aqui é que, independente desses espíritos imperfeitos, que por simpatia são atraídos a coletividades ainda muito primárias do ponto de vista do desenvolvimento do homem, a despeito disso, cada um dos seus integrantes, desde o momento mais primário, lá no estágio hominal, vai estar acompanhado do seu guia espiritual, que dentro das possibilidades, muitas vezes muito limitadas, do seu tutelado, ele vai ajudar aquele seu protegido, seu tutelado, a atravessar a sua encarnação na medida que lhe seja possível, fazendo algum tipo de conquista. Tá? Mas é fato que esses povos estão realmente ligados, por força da simpatia, a espíritos que vão pensar como eles. Né? E aí isso nos leva à questão seguinte, que é a questão que fala do senso moral. Né? Kardec perguntou, 754, a crueldade não derivará da carência do senso moral? Ou seja, esse sentimento tão bruto, né, tão animalesco, ele não deriva da ausência de um senso moral no sentido de esse entendimento dos valores, né, que vão fazer com que o ser vá buscando adquirir as suas virtudes, cada vez mais se incomodando com os vícios de quem ainda seja portador. E aí os espíritos, com a precisão que lhes é peculiar, afirmam assim: dize da falta do desenvolvimento desse senso moral. Não digas da carência do senso moral, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que, dos seres cruéis, fará mais tarde seres bons e humanos.
Ele, pois, existe no selvagem, mas como o princípio do perfume, no germen da flor, que ainda não desabrochou. Então, os espíritos nos chamam aqui a atenção para que o senso moral, como uma potência latente, ele existe em todos os homens, até nos mais primitivos povos. Então ele diz a Kardec: não dizeis que a crueldade decorra da ausência do senso moral, porque esse senso moral é algo que está, ainda que como germen, dentro de cada homem. Você pode dizer, e aí eles concordam, que a crueldade ela decorre da falta do desenvolvimento desse senso moral. Então, enquanto o homem ainda não está, diríamos assim, nesse processo de espiritualização, de valorização, de reconhecimento de uma dimensão que extrapola a sua vida na matéria, aqui na encarnação do mundo material, que na verdade é a sua essência, mas o ser primitivo não sabe disso. Ainda que quando começa a se ligar com a divindade é apenas numa forma de trocas, de temor, né, como vemos nos povos mais primitivos, mas o senso moral sempre existe. E aí eles realmente concordam. É da ausência desse desenvolvimento que decorre o sentimento da crueldade, desse prazer de se impor e ver ao seu semelhante a destruição através da destruição do seu próprio corpo material, do próprio derramamento de sangue. 755, já estamos na penúltima das questões. Como pode dar-se no seio da mais adiantada civilização se encontrem seres às vezes tão cruéis quanto os selvagens? Então Kardec aqui coloca uma questão, falando em termos de povos, que muito passa pela nossa cabeça. Quantas vezes pensamos isso? Vemos uma coletividade, e eu acho que até para trazer isso mais prático, né, mais forte para o nosso pensamento, a gente muitas vezes pensa até em famílias. Né? A gente vê famílias em que vários irmãos, sim, reencarnam nessa família. E às vezes todos eles muito corretos, trabalhadores, com valores morais corretos, à exceção de um. E isso tantas vezes nos faz questionar, gente, mas como que no meio daqueles ali? A reencarnação não ocorre também por regras de afinidade, ou seja, a gente não reencarna em grupo com aqueles que nos são afim? Sim, isso é uma verdade. Mas uma outra verdade é que junto, muitas vezes, daqueles irmãos que reencarnam com afinidade para se sustentarem já com conquistas mais ou menos comuns, muitas vezes, por misericórdia, Deus coloca alguém que não tem essas conquistas reencarnando naquele mesmo núcleo familiar. Muitas vezes até em relação de débitos anteriores. Mas isso não é uma regra absoluta. Muitas vezes existe quase que a missão daqueles que recebem, já mais adiantados, com conquistas morais mais efetivas, um irmão que vem com conquistas bastante mais tímidas. E isso não passa, né, não deixa de ser, melhor dizendo, uma prova. Tanto para aquele que vai reencarnar junto àqueles mais avançados, para ver se vai realmente aproveitar a oportunidade do apoio tão próximo daqueles que já são mais fortalecidos espiritualmente do que ele, como também uma prova para aqueles próprios que já têm as suas conquistas, mas que muitas vezes se sentem incomodados, se sentem assoberbados, se sentem muitas vezes, uma palavra que está me fugindo, se sentem um pouco responsáveis e carregando um fardo que é de um daqueles irmãos. Então isso faz parte, sim, da lei de justiça, de amor e de misericórdia de Deus. Porque é um mecanismo para trazer juntos vários espíritos, sendo que um tem a condição, a oportunidade de se ver em um ambiente, diríamos assim, mais moralizado, com espíritos mais capazes já por construção do que ele. Só que o que acontece é que muitas vezes ele não consegue,
mesmo com esse apoio, esse espírito com um pouco menos de conquistas, ele não consegue fazer valer, sobrepor-se às suas tendências instintivas. Algumas vezes, por, diríamos assim, um pouco de relaxamento na sua educação, e outras vezes porque a sua vontade de fazer esse crescimento ainda não é forte o suficiente. Vejamos a resposta. Então a pergunta era como, né, que no seio de adiantadas civilizações se encontram pessoas tão cruéis quanto os selvagens, e os espíritos responderam: do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos. São, se quiseres, selvagens que da civilização só têm o exterior, lobos extraviados em meio dos cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na esperança de também se adiantarem. É como eu disse na família. E aí a frase final da resposta dos espíritos. Mas, desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. E aqui eu queria trocar duas palavras com vocês sobre isso. Essa forma como foi escrito ou traduzido, mas desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Uma coisa os espíritos sempre deixaram muito claros para nós. Deus nunca oferece uma prova a uma criatura que demande forças superiores àquelas que ele já tenha. Então, como o ditado dos antigos, a gente ouvia dizer, Deus não manda o frio maior do que o cobertor. Porém, se é verdade que cada um tem condição de fazer valer, de ter sucesso nas provas a que Deus impõe a cada um dos seus filhos, porque não haveria sentido na concepção do Deus infinitamente bom e justo que nós temos, a certeza, portanto, que a doutrina nos demonstra, mas que aqui agora não nos cabe falar, não cabe a ideia de um Deus que nos desse uma prova maior, mais pesada do que aquilo que nós teríamos condição de carregar. Porque seria um Deus que teria prazer em ver o sofrimento dos seus filhos. E esse não é o Deus que a doutrina espírita reconhece e demonstra a sua existência. Na verdade, a prova é mais pesada do que a vontade daquela criatura naquele momento. Então, nós sabemos, a literatura nos diz isso, as próprias histórias que são contadas nas casas espíritas, nós sabemos disso, que os espíritos, quando estão desencarnados e vão participar, na medida da sua possibilidade, do seu planejamento reencarnatório, muitas vezes os espíritos pedem provas que, na lucidez do momento desencarnado, eles percebem que seriam importantes para principalmente acelerar o seu processo evolutivo. Mas os mentores sempre dizem, meu filho, calma. Calma, que talvez você não dê conta disso. Mas os espíritos muitas vezes dizem, mas eu quero, eu dou conta. E se efetivamente existe a possibilidade de ele dar conta disso, e os bons mentores sabem disso, eles oportunizam. Porém, o sucesso só haverá se efetivamente esse espírito se esforçar para isso. Ocorre que muitas vezes, mergulhado na carne e na encarnação, ele não se lembra dessa promessa, desse propósito de acelerar a sua evolução. E no momento em que a prova bate à sua porta, ele muitas vezes, não tendo força para isso, apesar de todo o apoio que todos os filhos de Deus encontram no momento de encarnar. Alguns de forma mais próxima, mais clara, outros de forma menos ostensiva, mas sempre presente. Sem a menor dúvida isso. Então, muitas vezes, ainda que um ser encarne numa família com tantos espíritos que podem lhe dar esse suporte, ele precisa fazer o trabalho da conquista do seu crescimento. Ele precisa trabalhar para tolher os seus vícios. É isso que lá no capítulo dos vícios e das virtudes a espiritualidade nos diz. Cada uma
Cada um dos nossos vícios, nós podemos combatê-lo, trabalhando a virtude que lhe seja correspondente. Mas isso, meus amigos, dá trabalho. E muitas vezes, quando nós nos deparamos com esse momento na nossa vida encarnada, nós recuamos, nós nos acovardamos diante daquele desafio, repito, para o qual sempre existe condição de enfrentamento. Não existe prova fatalmente destinada ao fracasso. Existem provas que são difíceis, mas se nós as recebemos, havendo ou não participado desse planejamento, nós temos condição de enfrentá-las e de superá-las. Mas muitas vezes não conseguimos. E na maior parte das vezes, a questão 909 nos é clara em relação a isso. O que nos falta é vontade. Os espíritos são categóricos em nos afirmar isso. Nós podemos resistir a todas as más paixões, mas o que nos falta é vontade. E eles ainda afirmam assim na resposta: há quão poucos dentre vós realmente vos esforçais. Então isso é um chamamento para nós. Para no momento de dificuldades, né? E atualmente é um momento muito propício para pensarmos nisso. Né? Um momento em que sabemos da dor que bate à porta de muitos de nós, de alguns mais do que de outros. Quantos, nesse período de pandemia, não tiveram a encarnação dos seus entes queridos ceifada por essa doença? Mas, meus amigos, isso faz parte de um planejamento maior. A dor do afastamento, da perda, né, da convivência material de um ente querido, ela precisa ser muito respeitada, porque a dor dói. Isso precisa ser respeitado. Mas nós não podemos nos deixar abater com provas, ainda que coletivas como essa, e nos entregarmos ao desânimo, à covardia, ao estacionamento. Precisamos combater as tendências inferiores que existem dentro de nós e que se afloram em momentos de maiores dificuldades como que nós vivemos. Precisamos entender, meus amigos, e esse momento é muito importante pensarmos isso, que somos espíritos imortais, vivendo temporariamente uma encarnação material. Precisamos pensar diariamente nisso, porque nos pegamos constantemente com a seguinte reflexão: meu Deus, a minha vida está chegando ao final? Não. A existência, a experiência encarnatória, um momento ou outro vai chegar ao seu final, como já chegou dezenas e dezenas de vezes para cada um de nós. Somos espíritos num patamar mediano, muito longe de sermos espíritos superiores puros, mas também bastante longe do momento em que fomos criados. Já trazemos muitas conquistas. E nesses momentos de dificuldade, de dor, de sofrimento pela perda de entes queridos, precisamos pensar muito nisso. Esses espíritos não morreram. Eles nos aguardam no plano espiritual, que é a verdadeira pátria do espírito. Daqui a algum tempo, talvez algumas décadas, alguns anos, nos reencontraremos. Porque o que o amor une, nada separa, meus amigos. Então, a vida é uma só. Ora encarnados, ora desencarnados. E segundo a doutrina, né, a literatura nos indica, os espíritos superiores, passamos muito mais tempo desencarnados do que encarnados. Então, se existe, como eles dizem, uma vida que seja a verdadeira, não é essa, em que estamos tolhidos em um corpo material, que é abençoado, porque nos oferece uma série de oportunidades. Mas não podemos nos entregar ao desânimo, à melancolia por conta disso. Precisamos enfrentar os desafios que a experiência encarnatória nos traz, porque ela nos proporciona crescimento, evolução, construção. E é para isso que nós estamos encarnados. A saudade é legítima, mas a gente não pode enfrentar o distanciamento temporário como se fosse uma perda definitiva.
os nossos amores não morrem. Eles simplesmente passam para um outro estado onde nos esperam. E de onde, no momento em que eles tiverem essas condições, vão torcer por nós, vão nos ajudar na medida das suas possibilidades e da nossa afinidade, da nossa adesão a isso. Ok, meus amigos? Então, finaliza Kardec perguntando: a sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? Ou seja, vai haver algum momento em que na nossa sociedade não vai haver pessoas cruéis como tantos que, né, se notabilizaram ao longo da história, né, nos prazer das matanças. Nós ainda vemos em alguns lugares do nosso mundo grupos que se comprazem em impor o medo, o terror, em proceder a verdadeiras carnificinas físicas. Realmente isso existe. Kardec pergunta: haverá um dia em que a sociedade dos homens de bem vai se livrar disso? E aí, naturalmente, os espíritos responderam: a humanidade progride. Esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom quando este é joeirado. Mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Então, essa é a regra da evolução. Aqueles que têm a oportunidade de estar entre seres mais adiantados e que, reiteradamente, né, não é apenas uma oportunidade que eles têm para isso, é uma série de oportunidades. Até o momento em que os dirigentes dos planetas, esses grupos tão perfeitos, eles percebem que aquele espírito ainda não está pronto para aproveitar determinadas oportunidades. E aí, a partir daquele momento, ele é separado. Né? Ele não reencarna mais naquele planeta, naquele patamar de evolução, porque ele ainda não está querendo se afinizar com o nível de evolução predominante naquele planeta. Então, sim, isso é um mecanismo de evolução. Eles desaparecem daquele grupo, mas reencarnam em outros grupos, muitas vezes em outros planetas, onde já tiveram uma experiência e vão poder, naquele grupo menos adiantado, inclusive, não só reavaliar as suas decisões, mas, inclusive, servirem como instrumento de alavancamento do progresso daquele povo menos, diríamos assim, capacitado do que ele pelas oportunidades anteriores. E isso vai fazer com que, paulatinamente, ele evolua, até o momento em que ele vai retornar ao patamar de evolução daqueles que lhe foram queridos naquela encarnação, possibilitando uma vez mais o reencontro. Então, isso é o que nós temos no Livro dos Espíritos, meus amigos, mas algumas questões que eu gostaria, nesses minutos que nos faltam para o encerramento do nosso estudo. Primeira questão, né, que a gente pensa: se a gente efetivamente, né, está aqui lidando muitas vezes com pessoas próximas a nós ou não próximas a nós, mas que ainda atuam com crueldade, esse verdadeiro sentimento inferior de ver o sofrimento físico do seu semelhante, o que cabe ao espírita fazer? É importante entendermos que o que cada criatura pensa no mundo é a contribuição que ela dá para a atmosfera mental, vibratória desse planeta. Então, nós que já temos essa consciência, temos a consciência da evolução, que é uma fatalidade. Temos essa possibilidade, temos também a responsabilidade de tentar entender um pouco melhor. É evidente que não significa se submeter à crueldade alheia, mas, no mínimo, mentalizarmos, vibrarmos, para que essas criaturas também consigam alcançar os conselhos dos seus guias, que elas possam encontrar a harmonia, que a vontade delas, como a de cada um de nós, possa se fortalecer
para o mais rápido possível ela conseguir se readequar à lei. Se um querido do nosso coração, se percebemos que alguém amado faz esse tipo de coisa, nós precisamos tentar ajudar. O que não significa ser compassivo com isso, ser conivente com isso. Amar é corrigir também muitas vezes, mas com o entendimento de que naquele momento ele talvez não esteja conseguindo fazer como, diante da mesma situação fática, eu já conseguiria fazer. Meus amigos, os espíritos superiores têm uma paciência conosco. Quantas provas nós falhamos e nem por isso eles perdem a paciência conosco. Mas quantas vezes alguém próximo a nós não consegue aprender alguma coisa da vida, de valor moral da vida, e quando ele comete o mesmo erro uma segunda vez, nós os abandonamos. Será que os espíritos superiores nos abandonam porque nós cometemos uma violação à lei de Deus e as cometemos todos os dias? Não. Então, esse é o tipo de raciocínio, de reflexão que fica para isso. E para finalizar, eu gostaria de trazer 3 pequenos parágrafos de um texto de Hamed no livro As Dores da Alma, em que logo no começo ele tem dois textinhos sobre crueldade. A primeira, a física, que nós sabemos, mas fala também da autocrueldade. É um texto de 1,5 páginas, mas eu vou ler apenas 3 pequenos parágrafos para ver se estimula em cada um de nós a reflexão sobre isso. Diz assim Hamed: a autocrueldade é sem dúvida a mais dissimulada de todas as opressões. A autocrueldade. De todas as violências que padecemos, as que fazemos contra nós mesmos são as que mais nos fazem sofrer. Nessa crueldade não se derrama sangue, somente se constroem cercas e cercas que passam a nos sufocar e a nos afligir por dentro. Montaigne, o célebre filósofo francês do século XVI, escreveu: a covardia é mãe da crueldade. Realmente, é assim que se inicia a nossa autoagressão. Em razão de nossa fragilidade interior e de nossos sentimentos de inferioridade, aparece o temor que nos impede de expressar nossas mais íntimas convicções, dificultando-nos falar, pensar e agir com espontaneidade ou descontração. A autocrueldade é, sem dúvida, a mais dissimulada de todas as opressões. Além de vir adornada de fictícias virtudes, recebe também os aplausos e considerações de muitas pessoas. Mesmo assim, continua delimitando e esmagando-nos brutalmente. A causa básica do autotormento, diz Hamed, consiste em algo muito simples: viver a própria vida nos termos estabelecidos pela aprovação alheia. A timidez pode ser considerada uma crueldade. O acanhado vigia-se e, ao mesmo tempo, vigia os outros, vivendo uma autoprisão. Em razão de ser aceito por todos, ele não defende a sua própria vontade, mas sim a vontade das pessoas. Pensa que há algo de errado com ele, não desenvolve autoconfiança e continuamente se esconde por trás de uma inibição. Pensar e agir, defendendo o nosso íntimo e os nossos direitos inatos e definindo nossas perspectivas pessoais sem subtrair os direitos dos outros, é a imunização contra a autocrueldade. Para vivermos bem com nós mesmos, é preciso estabelecermos padrões de autorrespeito, aprendendo a dizer não sei, não compreendo, não concordo ou não me importo. E assim Hamed segue, porque infelizmente não vamos ter tempo para finalizar essa leitura. Mas é importante esse alerta que ele nos traz. Muitas vezes somos muito cruéis conosco. Exigir mais do que podemos dar num determinado momento é ser cruel conosco. Não nos perdoarmos pelos nossos próprios erros é autocrueldade. Meus amigos, pensemos nisso, porque nós temos muitas oportunidades para aprender. Aquelas provas nas quais nós fracassamos, Deus nos dá
a sua repetição infinitas vezes quantas forem necessárias. O Pai não tem tanta pressa, nós temos, porque somos impacientes. Mas não adianta. Uma coisa é nos esmerarmos para melhorar, isso é ótimo. Mas quando não conseguimos acertar, vamos reconhecer o nosso erro. Porque se a gente fingir que não errou, a gente não reconhece a necessidade de transformação. Nós vivemos ainda em um mundo onde existe muito mal, mas também já existe muito bem. Se existe crueldade, tanto a física quanto a psicológica, a autocrueldade, não vamos esquecer que existe também muito bem, muito amor. Os espíritos dizem que estamos ingressando na transformação do nosso planeta para um mundo de regeneração, onde o bem preponderará sobre o mal. Ainda estamos longe disso. Mas não podemos fechar os olhos olhando a nossa história e perceber que hoje existe muito mais bem do que tempos atrás. Basta a gente olhar em torno de nós. Se a gente imaginar 100 anos atrás, a gente consegue imaginar tantos movimentos no bem, tantas pessoas que se engajam para fazer alguma coisa de boa, de proveitosa em relação ao seu próximo. Só para vocês terem uma ideia, meus amigos, do ano de 2016 para 2017, e isso é uma pesquisa, tá? Séria, houve no Brasil um aumento de 1 milhão do número de voluntários em atividades no bem. Foi um aumento de 15% em um único ano. Passou de 6,5 milhões para 7,4 milhões, apenas de 2016 para 2017. Isso significa 4,4% da população brasileira, praticamente 5%. Então, hoje, a cada 20 pessoas que vivem no nosso país, uma faz algum tipo de trabalho voluntário na busca do bem. A gente consegue imaginar essa realidade 100 anos atrás? Se a gente imaginar as guerras que ceifaram milhões de vidas, se a gente imaginar, né, tinha um levantamento grande, só para a gente ter no século XIV, as chamadas conquistas de Timur ou Tamerlane, era um líder conquistador turco-mongol, no século XVI. 8 a 20 milhões de mortes. A conquista das Américas, de 8 milhões e meio a 138 milhões de mortes. As guerras francesas de religião, as guerras de Huguenot, 4 milhões de mortes. Guerra dos 30 anos, 11 milhões de mortes. E aí vai. Na primeira metade do século XIX, as conquistas de um monarca zulu chamado Shaka, 2 milhões de mortes. A rebelião de Taiping, na China, de 1850 a 1864, 20 a 30 milhões de mortes. As guerras mundiais, quantos milhões? Temos muita crueldade no mundo, ainda temos muita cobiça, muita busca do poder, mas temos muito bem se construindo. Só para a gente ter uma noção, para eu finalizar, só a Operação Sorriso Brasil, meus amigos, que faz reconstrução de sorrisos, no seu site, indica que no ano de 2017, 320 voluntários participaram diretamente de 4.392 consultas, 373 procedimentos cirúrgicos, 268 pessoas atendidas em um único ano, para reconstruir os sorrisos das crianças e jovens com lábio leporino. A Fraternidade Sem Fronteira, que muitos na nossa casa conhecem, foi tanto divulgada pelo companheiro Andrei, que veio fazer estudos na nossa casa. Hoje em dia, quantos e quantas milhares de crianças tirou da fome, passaram a ter 3 refeições. No nosso país mesmo, a Fraternidade Tanta Coisa Faz, agora começa a atender a população em situação de rua. Meus amigos, nós temos muito o que melhorar, mas temos a esperança e a certeza de que estamos no caminho. E quando a situação estiver difícil, peçamos aos nossos guias. Eles vão nos auxiliar. Que possamos ter em mente que esse trabalho contra a crueldade externa e interna é algo que precisamos trabalhar muito, porque é uma conquista muito importante. Espero que essas reflexões possam
ter sido úteis a todos vocês. Vamos então mentalizar mais uma vez a figura de Jesus, nosso mestre querido, agradecendo por toda a orientação, por toda a proteção nesse momento e pedindo que os nossos corações possam estar em harmonia, que possamos, mestre querido, enfrentar as dificuldades das nossas vidas, certos de que temos toda a proteção que a lei do Pai coloca ao nosso dispor. Que seja, com a permissão dos amigos espirituais responsáveis por esse momento, com a tua permissão, Jesus, mas sobretudo com a permissão do Pai, que possamos dar por encerrado mais esse momento de estudo e de oração. Graças a Deus.